O mundo digital, as comunicações, a distância, as formas de presença e copresença nessa comunicação, tudo isso aponta para novos fenômenos dignos de atenção e que merecem, então, ser destrinchados. Haveria como pensar em reconceitualizar a noção de território? E se sim, de que forma? Como se constituiria esse território num momento em que a gente usufrui dessas tecnologias, em que a gente de fato se comunica de uma maneira que ultrapassa os limites do espaço físico, uma vez que os próprios telefones celulares permitem a nossa comunicação em trânsito e permitem a atualização de espaços no momento dessa comunicação. Então, eu estou falando com uma pessoa que está muito distante, mas eu consigo atualizar a presença dela como se ela estivesse na minha frente através de uma chamada de vídeo, por exemplo. Há muito que se pensar a respeito disso, mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essas ideias de territorialização e desterritorialização, localização e deslocalização. Na medida em que os telefones celulares permitem que as informações das nossas relações não estejam necessariamente fixas em espaços físicos determinados, é possível então a gente pensar na criação de múltiplas realidades nas quais essas relações, essas comunicações, essas práticas se conformam. E esse processo, ele acaba, querendo ou não, desterritorializando os espaços atuais e gerando novas territorializações, além de reconfigurar as noções de distâncias e proximidades através de um princípio que é o da copresença, que traz a possibilidade de comunicação com o distante situado num outro contexto. O André Lemos, ele mostra como essas deslocalizações ocorrem sem que o sentido de distância ou do lugar desapareçam, ou seja, as pessoas continuam afastadas por distâncias físicas, por contato face a face, porém, o que se torna mais fácil é o forjamento dessas situações de copresença sem que a distância se coloque como um empecilho. Uma visão distinta vai ser a do Pierre Levy, que vai mostrar que o que está em jogo em si são outros territórios, e esses territórios eles estão associados a um outro registro. Uma das principais características da virtualização, vai dizer Levy, é essa desterritorialização. Essa desterritorialização articula uma unidade de tempo sem uma unidade de espaço definida, vai dizer ele. E para entender isso melhor, é preciso a gente entender que ele vai falar da virtualização não como algo que se opõe ao real, ou seja, o que está muito no senso comum, né, de opor, isso é real, isso é virtual. Mas Levy vai dizer que, na verdade, eles não se opõem, porque eles são da mesma ordem. O virtual se opõe, na verdade, ao atual, ou seja, é aquilo que existe em potência e não ato. O atual é a existência no ato, e o virtual seria, então, a possibilidade, a potência da existência. Enquanto virtual ele tende a se atualizar a todo momento, essa atualização é, então, a invenção do novo. E isso se opõe ao que está ainda em registro de possibilidade. E uma das principais características, então, da virtualização é essa desterritorialização. O espaço digital, vai dizer Levy, então, é uma ambiência invisível, está presente em todos os lugares. A gente sabe que qualquer dispositivo é capaz de atualizar essa presença, essa ambiência. Nesse sentido, faz
fica mais claro que a gente, então, está espalhado por esses espaços, por essas ambiências, e nossas corporalidades, elas estão menos atreladas a locais, e não só no sentido de surgir de algum local e partir para outro, mas em termos de vínculo. As tecnologias da era digital constroem, assim, múltiplos territórios informativos dentro do mesmo espaço. Territórios esses que são atualizados a partir dos nossos celulares. Interessante pensar aí, então, como há uma mutação na própria noção espacial, e há quem fale, né, até em outros termos, que não são mais, por exemplo, ambientes, mas talvez ambiências, uma vez que ambientes provém de um antropocentrismo, uma noção muito mais antropocêntrica de que o homem configura esse ambiente. Mas, na verdade, as ambiências, elas levam em consideração essa imbricação dos nossos corpos com as tecnologias, com esses novos territórios, revelando que, ao invés de separados, as nossas condições de contato são de continuidade. Então, essas mídias, essas tecnologias digitais, elas instauraram novas arquiteturas informativas nas quais a gente passa a habitar, e esse espaço não é externo, mas esse espaço são lugares informativos construídos em termos de metalocalidades informativas, ou seja, não se trata de um espaço que está para fora, mas um espaço que é a própria articulação nossa com esses dispositivos. Então, diferentemente de Lemos, para outras correntes, dentre elas o Máximo de Felice, vão dizer que essas interfaces geram sim a perda do sentido tradicional dos lugares e dos territórios, pois há uma contínua alteração das localidades e de maneiras de perceber esse habitar dentro do território. É uma forma de habitar, digamos assim, muito mais atópica, em contínua interatividade, em contínua interação com as paisagens pós-territoriais, porque são lugares multiplicados informativamente pelas redes digitais. São territórios que são criados e multiplicados ad infinitum, conforme essas informações vão circulando de um dispositivo para outro. Então, tem-se aí, de fato, novas maneiras de se relacionar com o território, e localidades, então, muito mais plurais e tecnosubjetivas. E por que não dá mais para considerar a ideia de ambiente, a ideia de território de uma maneira antropocêntrica? Justamente porque existe essa articulação, esses elementos passam a se organizar e se interagir de uma maneira em que o humano não é o primeiro ou o principal agente dessa relação, mas ele é um dos termos, ele é um dos elementos dessa corrente muito mais ampla que envolve dispositivos, fluxos, conexões e outros elementos tecnológicos. Sendo assim, se a gente for pensar então na espacialidade, na territorialidade em meio ao mundo digital, é possível a gente pensar em múltiplos territórios, em primeiro lugar, porque são cada vez mais atualizados, com uma característica de ambiência invisível, mas que ao mesmo tempo perpassa todos os lugares e pode ser atualizável pelos dispositivos, e um novo sentido do lugar, um novo sentido dos territórios, que são muito menos dependentes da criação humana e dependentes do espaço físico, mas que são forjados a todo o momento. Embora esses movimentos e deslocamentos dos espaços desterritorializados que os celulares permitem se sobreponham muitas vezes ao espaço físico, ainda assim a gente não pode se abster
do fato de que muitas vezes as comunicações elas são permeadas pelas referências físicas das nossas localidades. No entanto, o que se chama atenção é que muitas vezes essa localidade perdeu a grande importância. Ela ainda faz parte do jogo, mas ela não tem o mesmo papel de antigamente. E, por fim, também é que a gente pensar que esses processos de desterritorialização também tornam possível a quem fala, muitas vezes numa conversa, numa interação via telefone celular, escolher abstrair a sua localização física e se deslocar, se comunicar como se tivesse de fato e está num outro ambiente ao longo dessa conversa que não é o espaço físico na qual ela se encontra, mas um espaço criado pelo próprio ato de se comunicar. Nesse sentido, o espaço pode se tornar mesmo indiferente, atuando apenas como um pano de fundo, que às vezes é referido, mas às vezes é suprimido. Diante disso, é impossível a gente pensar o digital e as tecnologias sem considerar, de fato, que estamos diante de novas criações, de novas formas de habitar, de existência e de uma outra importância, um outro grau de consideração do espaço físico.